Bem-vindo ao Digital Innovation Day a partir das tecnologias de informação e serviços de comunicação, para saber que se conectar é importante, mas obrigada ao subsecretário de Economia do Chile pela sua apresentação. Como sabem, o Chile está num processo acelerado de transformação digital na sua economia e tomando decisões reguladoras de política pública poderosas em torno do mundo 5G. Hoje é um privilégio para mim apresentar Ken Chilton, que é presidente de armazenamento e questões de dados da Huawei. Ken, a tela é sua, adiante. Hoje nós vamos falar sobre de uma infraestrutura de dados aberta para o mundo, dados inteligentes para o mundo inteligente. O mundo está entrando na sua quarta revolução industrial. A economia é o novo motor que está dirigindo, e os dados são os novos recursos, e a inteligência, a nova força de produção que vai estar nos guiando nos próximos 10 anos, em todo este movimento de transformação de dados. Inteligência artificial e 5G são duas tecnologias que têm permitido esse crescimento em inteligência de dados. Essas tecnologias também criaram outras tecnologias, avanços nas tecnologias, que estão causando, aumentando a nossa capacidade de dado de maneira exponencial. Antes nós tínhamos vídeo de 10, de 4K, hoje a realidade virtual e VR. Isso tem sido possível pelo aumento da largura de banda. Nós temos outros aspectos que cresceram muito, e tudo isso tem que ser recopilado e acomodados na nuvem para poder acomodar a informação. Isso não seria possível antes, devido aos avanços da tecnologia na inteligência artificial, e em todos os processos devem ser feitos para isso. Vemos outros avanços em dados, empresas de dados, conexão, e tudo isso significa um grande crescimento da demanda dos nossos sistemas. E se formos às empresas, vamos ver que os dados são chave, como uma base do que nós vamos estar fazendo. E tudo isso existe em 3 fases, enquanto vemos as nossas necessidades no futuro crescimento dos dados. Essas 3 etapas incluem o limite, a produção, a nossa capacidade de análise, que é o edge, e cada uma delas exige gestão e a manutenção dos dados. E cada cenário é diferente do tipo de armazenamento, de processamento que será utilizado em cada uma dessas etapas, lógico, é diferente. Cada uma delas necessita ser coberta, precisa produzir valor para todos nós nos nossos negócios. Assim que o problema nós temos 3 desafios, então. O primeiro deles é que nós temos recursos de armazenamento insuficientes. Os centros de dados só estão guardando 2% dos dados processados. Nós precisamos aumentar o nosso armazenamento de 7 para 30 dias para poder ter análise dos dados e tomar decisões. Tudo isso vai significar um aumento dos dados armazenados e, portanto, mais demanda, mais espaço para esses dados. E não deixar de fora nada que seja importante. Nós temos aplicativos, e o melhor
utilização das redes, capacidade de processamento, isso somente está começando a acontecer enquanto os aplicativos estão subindo na nuvem e se consolidando no iCloud, na nuvem de computação, o que permite eliminar os silos e ter tudo de uma maneira convergente. Hoje, esses aplicativos estão em silos ainda. Outro desafio que nós enfrentamos é que somente os centros de dados são usados para informação e o valor que elas representam. Fizemos uma enquete em vários centros de dados e viram que 1,3 milhões, somente 5 mil eram aproveitados realmente. Isso vai mudar no futuro próximo. Quanto mais capacidade tenhamos nos centros de dados que nos permitam obter outro 90% do valor que não está sendo utilizado e que vai trazer um valor agregado para nossos negócios. Para conseguir isso, nós temos que passar de um ambiente de silos para um convergente, onde todos os nossos recursos possam ser utilizados. Temos que passar de um ambiente complexo para um inteligente, que simplifique muito mais para que possamos trabalhar nas atividades que necessitamos e possamos cobri-las. Portanto, temos que passar de um ambiente fechado, dominado por tecnologia proprietária, para um ambiente aberto, onde nós tenhamos a opção de utilizar a informação existente, trabalhando num ecossistema que nos permita a maior quantidade de flexibilidade possível. Temos que ter a infraestrutura de dados em 4 níveis. O nível de computação diversificada, temos que poder utilizar os recursos apropriados. Isso pode variar, dependendo se o edge dos dados ou atividades de computação na nuvem, quais são as que estão disponíveis. Tudo isso é muito importante para a nossa infraestrutura de armazenamento, processamento e virtualização de dados. Tudo isso está dentro de infraestrutura e tudo em conjunto tem que ser otimizado para que tenhamos melhor valor. Isso é para os nossos centros de dados. Para cumprir, nós podemos de uma convergência total para uma ótima eficiência. Para isso, precisamos de convergência entre diferentes armazenamentos, e a Huawei tem visto de perto, porque nós precisamos desses dados num só sistema que nos dê a cópia dos dados e nos permita criar um único catálogo para fazer análise e ter o melhor valor, tirar o melhor proveito dos dados, tirar tudo o sobrante e tirando o desperdício de armazenamento para poder selecionar. A base de dados pode, de uma maneira muito mais rápida, ser utilizada com computação interna para simplificar o acesso aos bancos de dados, que são sessionadas pelo sistema de gestão de dados, para também fazer a gestão do armazenamento e convergência, que nos leva ao desempenho e permite que mais aplicativos possam ter acesso a essa informação no ambiente flexível para realizar análise. No Big Data também precisamos alcançar convergência, grande parte desses dados estão nos bancos de dados, e é aqui onde os dados mais valiosos estão presentes, precisamos criar cópias e fazer transferência. A convergência dos bancos de dados de Big Data é muito importante. Nós precisamos dessa convergência no ciclo de vida dos dados, que inclua um arquivo ou um backup que seja gestionado no centro de dados e não somente uma parte dele, para que tenha o valor nos dados.
Enquanto analisamos o que a Huawei faz nos centros de dados, está configurando a convergência da infraestrutura de dados a uma convergência, onde temos a capacidade no instância dentro do hardware poder fazer o armazenamento de todos os aplicativos, trabalhos, grupos de trabalhos, tudo numa única plataforma. Este é o hardware. E também convergência de dados, que permite diferentes níveis de backup de dados e arquivos. Temos também aqui a capacidade de duplicação, que nos permite garantir que os dados, que o armazenamento não seja desperdiçado, criando cópias innecessárias da mesma informação. Por isso, seguiremos protocolos com uma capacidade que se chama 4 em 1, de arquivos abertos, blocos e HDF, para compartilhar com os diferentes clusters, seguindo os protocolos para que não haja cópias repetitivas. Também há uma sinergia edge-nuvem, e isso nos permite ter a sinergia entre o que está no site e a nuvem, e a sinergia entre edge e centro de dados. E essa sinergia é uma relação entre 3 diferentes colunas. Para isso, precisamos de uma gestão em um único portal, para que seja tratada como uma única entidade, em vez de 3 coisas separadas, tem que estar fusionado com grande complexidade. Nós vemos isso aqui nos centros de dados. Há 3 tipos diferentes de processamento que nós fazemos e chamamos 3 diferentes cenários. O primeiro deles é que está baseado no centro de dados, a produção, infraestrutura de produção e transação, nós chamamos Ocean Data, ou dados oceano. Nós temos aí uma camada de processamento, simplificando este protocolo com a tecnologia de computação de armazenamento. O Ocean Data nos dá um grande desempenho para as cargas de trabalho do centro de dados. E isso nos dá todo o armazenamento para chegar a essa camada de armazenamento com o desempenho de DMS e a capa de gestão de dados de uma maneira muito simples para a gestão dos recursos da Ocean Data e assim obter melhor eficiência. O que também nos dá um desempenho disponível, um ambiente de alto desempenho num ecossistema aberto, compatível com as operações, que nos permite ter flexibilidade de uma maneira simplificada do fabricante original, o OEM, para dar toda a potência para esses recursos e para fazer mais com o crescimento necessário que nós queremos em 2025. Fusion Data é outro cenário, que nós chamamos a capacidade de dados do lago de dados inteligentes. E aqui temos 2 camadas, a camada de armazenamento, a de gestão, e 4, desenvolvimento e análise também. Tudo isso é Fusion Data. Aqui temos a computação de armazenamento utilizando 4 em 1. A Fusion Data vai eliminar os silos totalmente, não vamos precisar desse ambiente e vamos para outro ambiente de análise que pode ser feito diretamente, utilizando a tecnologia Snap, muito inteligente. Se você precisar de uma cópia dos dados, poderá usar com dados ao vivo com os aplicativos do seu portal.
e isso maximiza os recursos de armazenamento e utilização e nos dá uma capacidade sob demanda, acelerando a análise em tempo real para saber o que está acontecendo em tempo real no mês passado ou no ano passado. Isso nos ajuda a ter um acesso e nos dá uma gestão mais fácil também do ambiente para a analítica, o que nos dá de uma maneira muito fácil para poder ver o que está acontecendo no centro de dados. Aqui temos um terceiro cenário, Fusion Cube, que está voltado para a sinergia entre edge e nuvem. Essa sinergia é um ambiente integrado, onde tudo, incluindo armazenamento de computação e rede de segurança, estará num único sistema e simplifica o deslocamento do sistema de uma maneira curta, difícil, as necessidades dos centros de dados, que nos permitem fazer um display rápido, nos permite um ambiente de colaboração para satisfazer as necessidades edge, e está disponível em diferentes tamanhos para suportar diferentes cenários edge. As soluções de proteção de dados da Huawei inclui o backup de uma maneira muito simples para um dispositivo na nuvem e também está disponível para rodar no hardware existente. O armazenamento é muito bom para arquivar, para fazer armazenamento dos dados e também pode ser guardado na nuvem pública, com a mesma solução Edge. Também precisamos da possibilidade de recuperação de dados, com uma ampla faixa de proteção de tecnologia SANAS, assim como ativo e passivo nos centros de dados, e qualquer estratégia que você possa pensar, nós temos a solução para a replicação remota. Todas essas capacidades têm informação e temos acesso à informação quando é necessário e é bastante positivo para o negócio. Então, estamos muito interessados para ter as soluções de proteção de dados e proteger todos os dados durante todo o ciclo. Tudo isso que nós precisamos fazer a gestão de soluções de dados que nos permitam obter a utilização mais eficiente dos recursos de armazenamento com uma quantidade mínima de participação humana. Nossa estratégia inclui 3 camadas, como dispositivos de inteligência artificial, e também temos centros de dados inteligência que utiliza essa tecnologia no ambiente que se chama DMS, que nos dá um motor de inteligência no centro de dados, armazenamento, inclusive sistema de armazenamento de terceiros, tudo num cluster do centro de dados que nos dá a capacidade para os aplicativos no centro de dados. Também temos uma camada de nuvem que nos permite a possibilidade de utilizar o sistema de maneira remota e nos dá tecnologia de modelo para ajudar de maneira eficiente para poder reduzir custos, melhorar o desempenho de dados. Esse também é o acesso que está funcionando utilizando aplicativos móveis através de serviços. Edge. Vimos hoje os diferentes cenários e suas soluções. Vimos a infraestrutura de transação, falamos sobre o que estamos fazendo com Ocean Data, Fusion Cube, e essa é a parte analítica,
E os componentes-chave nesses diferentes cenários seria Ocean Store ou Flash, armazenamento, e o que é mais rápido, o armazenamento distribuído Ocean Store para diferentes soluções, que nos permite ter uma solução que pode ser escalonável, onde podemos fazer muitas coisas dentro do mesmo sistema, no centro de dados, e a capacidade necessários para poder trabalhar com Edge, tudo está sessionado com, isso pode ser feito display no centro de dados com tecnologia de inteligência artificial para gestionar todos os recursos. Construímos de maneira muito aberta, como eu falei. Precisamos de uma arquitetura aberta para trabalhar nos nossos data centers da Huawei, e vimos a possibilidade de ter um ambiente aberto, trabalhar com padrões e comunidades, para garantir que tenhamos uma solução que não nos deixa trabalhar, que nos permite trabalhar, e estar seguro que tudo está funcionando corretamente, de maneira aberta, utilizando software e garantindo que os nossos sistemas. Eu quero agradecer muito esse espaço, a atenção durante a minha apresentação, espero que tenha sido útil para todos vocês.